Estamos a poucos dias da Páscoa e com tantas variedades, tamanhos e tipos de ovos de chocolate, fica difícil saber qual é o mais indicado para quem quer passar a data sem perder a forma, mas saboreando uma deliciosa guloseima. O chocolate é visto muitas vezes como vilão para a saúde. Convidamos a nutricionista Rosana Xavier para esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto. Boa tarde, Rosana, seja bem-vinda. Boa tarde, Rosana, seja bem-vinda. E já tem uma dúvida aqui. É verdade que o chocolate dá energia? Dá. O chocolate ele é um alimento bem completo, bastante energético. Ele tem na sua composição leite, açúcar, então ele tem proteínas, ele tem carboidrato. Ele fornece bastante energia, sim, para o organismo. Mas o chocolate em si dá energia ou é por causa do açúcar? É por conta da composição dele. Então, tem o leite, tem a gordura e tem o açúcar. Então, a mistura desses três ingredientes é que fornece energia para o organismo. Entendi. Rosana, nessa época do ano, as crianças são as mais empolgadas em comer ovos de chocolate. Tem idade certa para começar a comer chocolate? O ideal é que no primeiro ano de vida não se forneça chocolate, não ofereça chocolate à criança, porque no primeiro ano de vida ela ainda está em processo de formação, então o estômago, o intestino está tudo ali em formação ainda. Então, neste período, pode ser que o chocolate venha a causar algum tipo de alergia aí nessa criança. Então, no primeiro ano de vida, evitar. Depois, pode estar oferecendo, mas sempre em pequena quantidade. Essa é uma grande dica, porque agora na Páscoa, muita mãe pega aquele dedinho de chocolate, toma, lambe o dedinho da mamãe, quebra um pedacinho do ovo, dá para a criança ficar chupando. E aí chega na segunda-feira, tá tudo no hospital baixando. Mas quer dizer que com um ano já não corre mais esse risco? O ideal é assim, o quanto mais puder prolongar para evitar de fornecer esse tipo de alimento, melhor. Mas no primeiro ano de vida em específico, o ideal é não ofertar esse tipo de alimento. E quanto é o ideal para evitar? Assim, começar a comer chocolate com 30? Não, pode comer durante a infância, mas sempre com moderação. Depois dos 3 anos, assim, 2? Pode. Doutor, qual é a quantidade ideal de chocolate recomendada por dia, por exemplo? O ideal é que se consuma um volume de 30 gramas por dia. E preferencialmente do chocolate ou meio amargo ou aqueles que têm a maior composição de cacau na composição, né? Porque o ingrediente benéfico... O que são 30? 30 gramas? Barrinha? Seriam, em média, aqueles 2 quadradinhos daquele tablete grande que a gente tem, ou daquele menorzinho. 2 quadradinhos por dia seria o indicado, o ideal. E você estava explicando que é melhor o meio amargo ou o amargo? É melhor preferir sempre o chocolate meio amargo ou aqueles que têm na composição a maior quantidade de cacau. Tá. Mas por quê? Porque o componente benéfico aí que vai fazer bem para o organismo, né? A gente escuta muito se falar dos benefícios do chocolate, que o chocolate é um alimento funcional. Essa denominação ao chocolate como alimento funcional vem justamente aí do chocolate meio amargo ou aquele que é composto de 70% ou mais de cacau. Porque tem menos açúcar, menos gordura. Isso, tem menos açúcar. Um pouquinho mais sobre isso. Assim, qual é essa diferença entre o chocolate ao leite, o amargo, o meio amargo e outros aí? O chocolate ao leite, ele é um chocolate que ele tem pelo menos aí 25% de cacau na composição e aí ele tem agregado a isso gordura, açúcar e leite. Tá. Então ele tem menos cacau na composição, ele não entra na classificação de alimento funcional. Tá. Aí já o chocolate, o meio amargo, aquele que é 70% cacau, aí sim esse tem como maior componente o cacau, que aí sim é um alimento benéfico para o organismo. Perfeito. Aí a gente tem o chocolate branco também, que esse chocolate ele não tem cacau, ele tem manteiga de cacau. E aí ele vai ter mais leite, mais gordura. Então, esse é pior ainda, então. Esse é o pior. Que engorda mais. É o que engorda mais, o que, assim, esse não tem nenhum tipo de benefício para o organismo. É o que as pessoas gostam mais. O leite ainda tem 25% de cacau. O branco não tem nada, ele tem manteiga de cacau e não cacau. Agora, é verdade, doutora, que o cacau causa dependência?
O chocolate em si ele não tem nenhuma substância química que gere dependência no organismo. Sim. O que vai gerar é o quê? O chocolate ele traz essa sensação de alívio, de bem-estar. Então, ele vai fazer com que a pessoa acabe consumindo mais, por ela ter essa sensação de bem-estar, de prazer, né? O chocolate ele acaba elevando a serotonina no organismo, então não chega a ser uma dependência, mas sim essa sensação de bem-estar, a pessoa acaba consumindo mais, porque ela quer sempre ter essa sensação de bem-estar. Ou seja, causa dependência. É. Agora, isso é um assunto que me interessa muito. Essa diferença entre o chocolate diet e o light. Qual que é o mais indicado, qual que engorda menos? Então, o chocolate diet, ele é um chocolate isento de açúcar. Ele é indicado em específico para pessoas portadoras do diabetes. O chocolate light, ele é um alimento que ele tem um teor reduzido de gordura e de açúcar. Então, se o objetivo é cuidar da alimentação, é uma pessoa que não pode consumir o açúcar, aí vai ser indicado o chocolate diet. E o zero? Para quem quer perder peso, aí sim vai ser o light. O chocolate zero, ele vai ter ou zero gordura ou zero açúcar na composição. Então, é um ou outro, ele nunca vai ser zero dos dois. Porque para zerar o açúcar tem que aumentar um pouco a gordura, é isso? Isso, geralmente é isso que acontece. Para a gente reduzir o teor de um componente, vai ter que compensar em outro. Então, o mais indicado no processo de perda de peso seria o light. Ah, o light. O light. O diet é específico para diabético. Aí o light, ele vai ter menos açúcar e menos gordura na composição. Mas o diet também poderia ser usado por outras pessoas também, não? O diet, o que acontece? Como a indústria retira o açúcar desse chocolate, ele acaba aumentando a gordura. Então, ele vai ser um chocolate até mais calórico do que o chocolate convencional. Então, as pessoas portadoras do diabetes acabam tendo essa descompensação. Eles consomem os alimentos diet, mas nem os alimentos diet muitas das vezes são mais calóricos do que os alimentos convencionais. Então, o diet e o zero são meio parecidos nesse sentido, né? O light e o zero. Tá. Entendi. Ô, Rosana, quem é que não pode comer chocolate de jeito nenhum? Na verdade, não existe nenhum tipo de restrição, assim, olha, criança, adolescente, adulto, não tem nenhum tipo de patologia que restrinja o consumo do chocolate. Né? O que a gente fala é para ter um consumo moderado e sempre preferir o chocolate amargo ou meio amargo, ou aqueles que são 70%, 90% cacau. E ao contrário, o chocolate faz bem para a saúde, previne alguma doença? O chocolate, ele tem uma substância nele que essa substância ela é muito rica em antioxidantes. E esses antioxidantes, eles vão acabar prevenindo aí o organismo, prevenindo as doenças cardiovasculares, o entupimento das artérias. Então, ele é sim um alimento benéfico, desde que consumido em pouca quantidade. Então, assim, é melhor consumir 2 quadradinhos todos os dias do chocolate amargo ou meio amargo, do que você se segurar a semana inteira e chegar no final de semana comer um tabletão. Então, é melhor comer mais vezes em menor quantidade mais vezes em menor quantidade, para que ele tenha esse benefício aí de ser um alimento funcional, de que ele traga realmente esse fator de proteção para o organismo. Os 2 quadradinhos por dia. Ô, Rosana, dá uma notícia aqui para um consolo, porque a gente vai, tem muitas opções, tem ovos de Páscoa recheados, ovos de Páscoa ao leite. Existe alguma diferença? Os recheados com castanhas, por exemplo, são mais calóricos? Menos calóricos? O chocolate, sempre que ele tiver um ingrediente a mais que não seja só aquilo que a gente conhece por chocolate, ele vai acabar sendo mais calórico, sim. Então, se ele tiver um recheio, uma cobertura, uma semente, então um avelã, uma noz, sempre isso vai tornar o chocolate mais calórico. O que a gente pode estar preferindo é esses chocolates com essas sementes de avelã, de castanha, de noz. Essas sementes, elas são benéficas também para o organismo. Então, se quiser um chocolate mais diferenciado, preferir os que tenham essas sementes na composição. Do que, por exemplo, aquele recheado com marshmallow, com doce de leite, hein, Leão? Esses aí, eles vão acabar tendo muito mais gordura, muito mais açúcar. Então, se puder evitar, evita. Agora, chocolate é afrodisíaco?
Bom, do ponto de vista nutricional, a gente não sabe muito bem responder isso, né? Isso aí varia muito de pessoa para pessoa. As pessoas dizem que outras dizem que não é, mas nutricionalmente falando, a gente não tem um parecer para dar. A verdade é que dá um ganho de energia. E aí, o chocolate ele fornece energia para o organismo. E aí cada um usa energia como quiser. Isso. Maravilha. Com certeza. Bom, quer dizer, a sua dica, então, para essa Páscoa é que todo mundo coma, assim, o chocolate, mas de preferência o mais amargo, né? E pedacinhos. Na Páscoa, ele tá um consumo mais liberado, né? Pode ser consumido com um pouco mais de tranquilidade, só que sem exageros. E sempre preferir o meio amargo ou amargo. Tá. E nunca começar a Páscoa um mês antes, né? Não. E aí, seguindo aquela dica, se comer um pedacinho todos os dias é melhor do que chegar na Páscoa e abrir o ovo e comer ele todo de uma vez. Perfeito. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigada a vocês.